nos bastidores do CT e inclusive motivo para tratamentos particulares fora do clube, tá? Esse desconforto que contrasta com a ótima campanha do terceiro colocado no Brasileirão, vem sendo administrado pelo Odair, pelo Fábio Moreno, que é o auxiliar técnico, e pelo preparador físico Anderson Nicolau, tá? Então é uma situação que está trazendo cada vez mais que o Atlético está convivendo com a realidade de jogadores quererem se tratar fora do clube, particularmente do que de fato confiarem no DM, né? Aí ele destaca a lesão do Esquivel. O episódio mais recente que ilustra o cenário é do Esquivel, um dos principais jogadores do elenco em recuperação de lesão no tornozelo desde o dia 25 de julho. Segundo informações obtidas pela 12 Esportes, o trauma leve diagnosticado inicialmente. Na sequência, entretanto, constatou-se uma contusão mais grave. Em meio a esse contexto, o argentino buscou uma clínica particular em Belo Horizonte para se tratar. O caso não foi isolado. Outros jogadores do elenco principal também procuraram por conta própria clínicas e ex-funcionários do clube, como o zagueiro dos Carlos Teran e os volantes Alejandro Garcia e Luiz Gustavo. Então dá conta a reportagem de que 4 jogadores do elenco do Atlético, 4 caras, já foram buscar outros profissionais que não são o departamento médico do Atlético para tratarem lesões. O cenário é retrato do que tem acontecido e irritado jogadores e comissão técnica do CT. Inconsistências nos diagnósticos. Erros nos apontamentos médicos atrapalham também o trabalho de outros profissionais da saúde, como fisioterapeutas, que ficam encarregados da recuperação dos atletas. Já o treinador é a ponta final prejudicada, pois perde opções. Perfeito. Procurado pela reportagem, o Atlético informou por meio da assessoria que não vai se pronunciar sobre especulações, entre aspas, né? Aí tem outra questão. Chefão do DM foi escolha exclusiva de Petralha e promoveu Passaralho no Atlético. Nesse panorama de desconfiança, 12 Esportes ouviu 5 ex-funcionários do clube, todos demitidos ao longo do primeiro semestre desse ano. Conviveram com o novo ambiente por alguns meses até serem desligados. Todas as fontes ouvidas acreditam que a Turbulência é uma figura que foi responsável por mais de 20 demissões no setor e que, de acordo com os profissionais, desmontou a metodologia construída no Atlético há anos. Desde janeiro, o departamento médico é chefiado pelo Alexandre Cabral, que retornou para uma 4ª passagem pelo Furacão. Ele ocupa a vaga deixada pelo Felipe Walbach, que deixou o Núcleo de Saúde e Performance para assumir o cargo na Federação de Futebol dos Estados Unidos, a US Soccer, né? Em 2019, o Cabral foi um dos 6 profissionais demitidos no caso que envolveu o doping do Thiago Heleno e do Camacho. Vitinho, uma pausa, tá? Essa frase aqui, ó. Todas as fontes ouvidas acreditam que essa Turbulência é uma figura que foi responsável por mais de 20 demissões no setor e que, de acordo com os ex-profissionais, desmontou a metodologia construída no Atlético antes. Desmontou a metodologia construída no Atlético? Cara, loucura, é uma frase seríssima. Muito forte. É uma frase muito forte aqui, cara. Muito forte. Ó, a recontratação do Cabral foi decisão do presidente Marcelo Petralha. No início do ano, profissionais do Núcleo de Saúde e Performance alertaram a comissão técnica e também o diretor de futebol, que era, né, o Eduardo Freeland, desligado em março, sobre o Cabral. Outros nomes foram indicados no cargo, mas prevaleceu a palavra do presidente. Outra figura procurada por profissionais no início do ano foi o diretor financeiro Márcio Lara, que assumiu o futebol no fim de março. Segundo os relatos ouvidos pela reportagem, o Lara teria ciência do cenário complexo, mas estaria de mãos atadas. O assunto seria caso encerrado devido à ótima relação do chefe do setor com o presidente e sua filha, Ana Lúcia Petralha. Rapaz, que loucura, hein? Que loucura, hein? Bom, a gente já tinha apontado isso aí algumas semanas atrás, né? Tínhamos que jogadores estavam procurando outras opiniões e, meu amigo, a partir disso você já vê como as coisas estão erradas, né? Se o jogador profissional ali não confia no próprio departamento médico e tem que sair para buscar uma opinião, porque às vezes o diagnóstico tá errado. Pô, isso é uma loucura, né? É o caso do que a gente ouviu do Esquivel, né? Que ele tava com dores, o departamento insistindo no diagnóstico, ele falou, não, tô com muita dor, pra ser só isso, né? Foi lá e descobriu que era algo mais grave, então, né? E Fusquinha, adiciona... Veja como é, Alejandro Garcia também, né? Fez segunda opção, Terano mesmo, então assim... Complicado, tá? Bem complicado. Só um ponto aqui para adicionar a matéria da 12 Esportes. Acabei de receber isso aqui, inclusive com fotos, tá? O goleiro Santos também, tá? O goleiro Santos também, em departamento médico, não foi o departamento médico do clube, foi buscar em outra clínica um exame de imagem para tentar entender algumas questões ali também. Então não aciona o departamento médico do clube e vai em algo separado também. Então mais um por fora, mais um atleta do elenco e um atleta enorme, um atleta que tem uma história desde 2000 e quanto no Atlético? 2009 no Atlético. Cara, e daí corrobora com aquela informação que a gente acabou de ler ali também, de
destruir uma metodologia que há anos existia no Atlético, quando um jogador mais antigo do elenco do Atlético vai buscar alguma coisa por fora. Isso é muito notório. É importante salientar que os jogadores não são permitidos a buscar por regulamento, por regra interna. Os jogadores do Atlético não podem nem buscar outras opções de tratamento de lesão, nem fazer tratamentos particulares de fisioterapia, de preparação física, né? O Atlético proíbe os caras com multa fixada, tá lá nas regras que todo jogador recebe no começo da temporada, que é proibida, expressamente proibida a busca de profissionais externos ao clube, né? Até apagou a luz aí, vai voltar, voltou. Mas essa que é a questão. Os caras são proibidos e mesmo assim eles têm preferido pagar essa multa e buscar opiniões de terceiros, fazer um trabalho particular com profissionais particulares, o que é normal no futebol. Absolutamente comum, todo jogador de alto nível tem profissionais particulares de nutrição, de fisioterapia, do que confiar no departamento médico do clube. A matéria ainda cita o seguinte: o desmantelamento do setor. Nesses 8 meses à frente do departamento, a gestão de Cabral ficou marcada pela reformulação praticamente completa. Mais de 20 demissões entre médico, fisioterapeutas, nutricionista e enfermeiros ao longo do primeiro semestre. Em abril, 1-2 noticiou que eram 11 desligamentos, sendo alguns nomes estavam no clube há anos, né? Contudo, as fontes ouvidas apontam que profissionais contratados vieram de clubes sem tanta expressão, ou seja, chegaram sem bagagem e conhecimento suficiente para usufruir da estrutura montada no CT. Além disso, um dos novos profissionais já foi demitido ao longo do período de experiência, enquanto o outro acabou sendo deslocado para a categoria de base. Os relatos apontam que Cabral é de difícil trato no dia a dia, o que seria uma das maiores dificuldades na gestão do departamento. Também apontam que algumas inconsistências teriam partido do sobrinho de Cabral, o médico Guilherme Leal, que atualmente é coordenador da área. Pô, que isso, cara? Até abril, o posto era ocupado pelo médico Matheus Teixeira. Ô, gente, que isso, cara? É o velho e bom Atlético Paranaense, né? Sempre abrigando aí os parentes, amigos próximos e tudo mais. Não muda muito o modus operandi do que é o clube, né, como um todo. Assim, gente, desculpem a sinceridade aqui, mas se essa matéria aqui é envolvendo o Corinthians ou qualquer outro time do eixo Rio-São Paulo, só que, cara, era simplesmente... seria comentário no Brasil inteiro, cara. O que é isso, cara? Que coisa maluca é essa? Isso aqui ia ser matéria em Fantástico, matéria um monte de coisa, um monte de reportagem. Isso aqui é uma maluquice, cara. Até quando isso aí vai ser abafado, cara? Essa matéria é muito séria, gente. Na verdade, sim, eu tava olhando por cima, que eu olhei a primeira parte, e eu até confesso, peço desculpas. Vai se surpreendendo. Eu fui até a imagem, não sabia que tinha coisa depois. Depois da imagem tinha mais. Cara, esse último parágrafo aqui é surreal, cara. Porque tudo que me parece é o seguinte, igual o Júnior comentou aqui também, me parece que vale mais uma boa relação com o presidente e atual dono do Atlético, aparentemente, do que a competência profissional da pessoa. E assim, tem um caso muito importante nisso, de que o Petralha não está em plenas funções, né? E aí o médico, o chefe do departamento de núcleo e performance, né, que é o núcleo de saúde e performance, no caso, que é o Alexandre Cabral, segundo a reportagem, é contratado pela forte relação com o Petralha. Perfeito? Ele tem feito um trabalho questionado internamente que faz os jogadores buscarem segundas opiniões em diagnósticos em mais de uma oportunidade. E aí o responsável pela contratação não está em plenas funções. E você faz o quê? Quem é que pode fazer uma troca? Quem é que pode avaliar a situação de maneira crítica? O Odair não tem autonomia para mandar o cara embora. O Márcio Lara não tem autonomia para, parece que absolutamente nada. Até a reportagem dá conta de citar que ele se sentia de mãos atadas na situação, pela forte relação do Alexandre Cabral com o Mário Celso Petralha. E aí o único cara que pode refazer a situação, que pode reiterar o erro, ele não está em condições. E aí o Atlético está à deriva nessa situação. E não só isso está à deriva. Tem muito. Não, vamos lá, tudo está à deriva. Em muitos casos. Eu conversei com uma pessoa dentro do Atlético nos últimos dias que confirmou para mim. O mercado está parado muito por conta da situação do Mário Celso Petralha estar parado também. O mercado Atlético, o Atlético define o encerramento do seu mercado em termos de contratações e afins muito por conta disso, cara. Isso é uma maluquice, cara. Que loucura é essa, gente? Cara... Desculpa, Vilando, cortar até o pessoal tava falando do inglês aqui no chat, né? Sempre é um tema meio engraçado. E a gente recebeu, né, um print da programação do Sub-20 nessa semana. Inclusive por isso que a gente soube, né, dos amistosos aí contra Blumenau e Joinville que vão ter.
E tem lá, né, os treinos que vão ter em campo tal, X, não sei o que, almoço todo dia, eles têm escola a partir das 5h30 todo dia também, né, molecada. E terça e quinta tava em vermelho, bem claro e destacado, aula de inglês. Não é piada, é algo muito sério, assim. Os caras podem faltar o treino, tá? O futebol, foda-se. Agora, a aula de inglês, meu amigo, o verbo to be tem que estar em dia. Não, assim, tá em vermelho bem destacado. Não falta, só falta uma vez, não faltem. É o verbo to be. Proibido faltar. O que não pode fazer? Não pode faltar no almoço, nos treinos e na aula de inglês. Né? Tem que ir na escolinha depois, né? Na escolinha normal. Mas a aula de inglês é obrigatória. A reportagem ainda destaca, para finalizar essa parte, que o Odair fala sobre isso em coletiva, inclusive uma pergunta lá do Oliveira, né, na Jovem Pan. E aí o Vinícius Cordeiro destaca: a reportagem também apurou que uma reunião entre a comissão técnica e membros do departamento médico aconteceu na última quarta-feira, com o objetivo de esclarecer o panorama atual de cada um dos atletas lesionados. Após o empate contra o Bragantino, o Odair foi questionado, né, e sobre o retorno do Esquivel e sobre o processo de identificação de lesões no departamento médico. Ao invés de expor qualquer tipo de descontentamento, o comandante preferiu manter a discrição. E aí, abre aspas para o Odair, né? Não pode esperar, e aí comentando sobre o Esquivel na próxima rodada, o Esquivel a gente tem comentado, é para final do ano. Final do ano. O que é feito e observado em relação aos exames e a tudo que pode ser feito, a gente tem tudo à disposição e feito as melhores análises desse processo de lesões. Só para dar um exemplo específico, o Esquivel jogou 2 partidas anteriores a que ele saiu e estava com dores no pubis, não no tornozelo, né? Enfim, ele cita essa situação. E aí ele segue, ele fala mais sobre o Esquivel. A reportagem ainda cita que, apesar dos incômodos no CT, o Odair tentou dar o assunto como encerrado e disse que o Atlético vem tendo azar. As coisas estão sendo bem feitas e avaliadas, a gente está dando um pouquinho de azar nessas lesões, porque é muito pouco muscular, mais no joelho, torção de tornozelo, tem acontecido, faz parte do futebol, mas o restante está tranquilo, estamos fazendo o que tem que ser feito, completou o treinador. Enfim, essa matéria então, uma apuração importantíssima lá da 12 Esportes, nesse caso de lesões da equipe do Atlético. Acho que o tema de Mário Celso Petralha não ter condições de conseguir comandar o clube neste sentido é muito relevante. Eu entendo a questão de saúde e, obviamente, não estou falando para ele parar de tratar a saúde para comandar o Atlético, né? Ele tem que colocar a saúde em primeiro lugar, como todos nós.